Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje é dia de responder a tag dos 50%. Aqui nós vamos falar sobre a melhor leitura do ano até agora, sobre descoberta de novo autor, sobre livros que me surpreenderam, que me deixaram feliz, que me fizeram chorar, entre outros tópicos. Quem criou essa tag foi o GF, eu vou deixar um vídeo dele aqui na descrição, tá bom? Mas eu adaptei aqui para minha realidade, então vamos começar. Primeiro tópico, o melhor livro que você leu até agora. Olha, não tem como, tá? Eu escolhi esse livro por tudo que ele me trouxe, por tudo que esse livro me fez passar, por causa da maneira que esse livro foi se misturando à minha própria vida, porque no começo dessa história eu não estava entendendo nada, mas com calma, devagarzinho, eu fui entrando na história aqui desse jagunço. E a história foi se iluminando, foi se transformando em algo tão imenso, tão grandioso, tão belo. Teve tantas descobertas, tristezas, amores, desamores. Esse livro, eu não mostrei ainda a capa, tá, gente? Calma, tá aqui na minha mão. Esse livro, ele tocou em pontos, assim, muito especiais, assim, em que você entende o quanto que a literatura é maravilhosa, quanto a literatura é mágica e por isso que ela continua nos encantando e independentemente da época do livro. O livro, ele transcende aí as gerações, ele transcende, ele continua apesar do tempo. E esse livro, ele fala sobre amizade, fala sobre amor, sobre passado. Algo que foi muito belo aqui nessa história é você revisitar o seu passado e ter esse olhar diferente para tudo que aconteceu e entender como uma parte de aprendizado, uma parte que você honra e você entende esses erros que aconteceram para que você se tornasse quem você é hoje. É um livro que se mistura muito à sua própria vida e você acaba, depois de ler esse livro, você acaba vendo a sua vida de uma maneira diferente, com mais carinho, com mais compaixão, ressignificando muitas coisas. Então é um livro que fala sobre amizade, sobre passado, sobre medo, sobre coragem, sobre onde querer estar, sobre enfrentar certas circunstâncias, mesmo nem sabendo sobre o que está acontecendo, mas ter coragem de ir adiante. São muitas questões filosóficas e existenciais que esse livro contém, e assim, o que eu estou dizendo aqui é isso aqui, sabe? O livro tem muito mais a trazer, entendeu? Eu acho que a cada leitor que vai encontrar aqui um tesouro de acordo com o seu próprio olhar, com a sua própria carga, com a sua própria vida, com as suas vivências. Cada leitor eu acho que vai extrair um pouco dessa leitura, e é uma leitura para fazer assim outras releituras, tá? Para trazer mais aprendizagens ainda, tá? E conforme eu vou folheando aqui, eu vou vendo as minhas marcações. Gente, que tesouro que é isso aqui. Eu acho que muita gente já entendeu de que livro eu estou falando, eu já enrolei bastante, né? Eu estou falando de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Gente, esse livro aqui é um tesouro. Não tenham medo. Vocês vão se perder para depois se encontrar aqui nessa história, tá bom? Faça essa leitura, um momento que vocês entenderem que vocês estão preparados para isso, ou mesmo não, você não está preparado, mas você quer um desafio, você quer ir além nas suas leituras, na sua própria vida. Essa questão de você olhar tudo diferente depois de ler esse livro aqui é muito real. Esse livro aqui é maravilhoso e tem muito o que se extrair dessa leitura. Então, em primeiro lugar das minhas leituras até agora, Grande Sertão Veredas. Lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Eu separei aqui, este livro, ele foi lançado aqui pela Companhia das Letras este ano, mas ele foi publicado em 1952 e a Companhia das Letras trouxe aqui pra gente, então, agora,
que é Na Voz Dela, de Alba de Céspedes. É um livro italiano. E o que mais me chama a atenção nessa história é saber que é um dos livros que encorajaram Helena Ferrante a escrever. Helena Ferrante é a minha autora contemporânea favorita. Então, saber que essa obra aqui, que esta autora, Alba de Céspedes, influenciou Helena Ferrante, então desperta muito a minha vontade de ler. E essa edição aqui, nós temos um pós-fácil da própria Helena Ferrante aqui. Outro livro que veio para nós aqui recentemente, que a editora Record nos trouxe com uma boa, uma bela edição para a gente poder ler, é o Ardil 22, de Joseph Heller. Este livro aqui ele foi publicado em 1961. Este livro ele entrelaça comédia e tragédia, fala sobre a guerra com uma dose perturbadora de realidade. Esse livro aqui eu recebi agora recentemente, da editora Pedra Azul. Ele saiu pelo Clube Vitorianos. Eles lançaram, então, este livro aqui está fora de catálogo. O Clube Vitorianos, então, trouxe aqui para nós O Americano, de Henry James. Esse livro foi publicado inicialmente em 1877 e aqui o protagonista é um americano que conseguiu constituir aí uma bela fortuna e vai, então, à Europa para passar um ano sabático e lá ele vai se apaixonar. Porém, eu acho que essa história, ela vai abordar aqui questões de amor, de classes sociais e moralidade. Como que este americano será visto na Europa, naquela sociedade daquela época? Eu estou muito ansiosa para ler essa história aqui, tá? Mais um tópico. Livro mais aguardado do segundo semestre. Tem um livro que eu estou bastante ansiosa pela sua publicação já o ano passado, já que eu estou aguardando, tá? Já era previsto para ele ter saído já no semestre, no ano passado. Eu acredito que agora o segundo semestre isso vai acontecer. Isso, você vê como demora, né? Como demora para fazer aí uma boa tradução, uma boa revisão, textos de apoio, notas. Você vê como é importante aí um trabalho de uma tradução, de uma excelente editora. Eu tô falando aqui porque tá demorando para sair, né? Mas eu tô muito ansiosa para a edição de Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, na edição da Penguin. E esta edição vai sair com a tradução de Rubens Figueiredo. Já era para ter saído o ano passado, virá agora, espero, e no próximo semestre. Quando eu fui ler Os Irmãos Karamazov, eu queria muito ler nesta edição, não foi possível, eu li na edição da editora 34, mas eu quero muito ter este livro, quero muito pegar algumas passagens aqui que eu tenho marcada, né, da minha leitura e revisitar, então, nessa nova tradução. Estou muito ansiosa para ver quais serão os textos de apoio, a fortuna crítica que virá junto aí, porque as edições da Penguin sempre tem, né, notas, sempre tem um prefácio, um texto aí de apoio que nos auxilia, né, na maior compreensão de um grande clássico. Eu já li, mas mesmo assim eu estou muito ansiosa para ter essa edição comigo de Irmãos Karamazov na Penguin. Mais um tópico. O livro que mais decepcionou esse ano. Esse livro me decepcionou, mas eu acho que eu sei o porquê. Porque eu assisti ao filme lá em 2008, acredito, tá? E eu lembro que eu gostei demais desse filme. Acho que eu falei errado, né? Filme, eu assisti ao filme. Então, eu fiquei com essa vontade de ler o livro e, enfim, peguei aqui para ler muito tempo depois, né? O filme, eu esqueci o nome aqui do filme, Despertar de uma Paixão, né? Acho que é. O livro, então, é O Véu Pintado, de Somerset Maugham. Eu acho que é por isso, eu acho que é porque eu tinha muita coisa do filme e é um daqueles casos, um dos raros casos, né? Que o filme superou o livro, pelo menos para mim. Ou talvez por isso que eu não gosto de assistir o filme primeiro. Eu gosto de primeiro ler o livro para depois assistir ao filme, porque isso impacta muito na minha experiência de leitura. Mas enfim, foi, acho que o livro assim que eu menos, né, uma decepção aí. Mas eu quero muito ler outros livros de Somerset Maugham.
qual que é mesmo? Vocês sempre me indicam Servidão Humana e O Fio da Navalha. Quero muito ler. Não desanimei deste autor, imagina, eu ainda quero ler as suas obras-primas, tá? Mais um tópico. Livro que mais surpreendeu esse ano. Bom, tenho alguns aqui, tá? Algumas leituras aí que foram muito além das minhas expectativas. O primeiro que eu vou falar aqui é Clarice Lispector, Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres. Este livro aqui, ele me surpreendeu de diferentes formas, ele me emocionou. Tem coisas aqui, parece que a Clarice, ela vai fundo e tira coisas ali que você achava que nem tinha mais, sabe? Clarice, ela é muito poderosa. Eu aprendi muito com esse livro aqui, sabe? Eu aprendi coisas sobre mim mesma que eu pensei que eu não sabia mais. Dá para entender isso? Pois é. Eu vou ler um trecho aqui, que é um trecho que para mim foi muito importante nesta obra. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia, que insatisfeita foi a criadora de minha própria vida. A leitura de Clarice Lispector é muito forte, é muito marcante. Você vai se descobrir aqui no meio de tudo isso, né? Tirar ali muitas máscaras, fazer esse mergulho em você mesmo. E aí depois, então, você vai encontrar aqui algo sobre o amor, a questão da... Na verdade, o amor é o amor a si próprio, né? Para depois entrar, então, na questão da relação afetiva estável. É a desconstrução do amor romântico e a construção do indivíduo, das próprias escolhas, de duas pessoas que se entendem, que se respeitam e entram em comunhão. Mas essa questão do amor romântico desconstruído, eu acho que é o menos que se tem na história. Na verdade, a maior questão mesmo é o eu, esse mergulho em você mesmo. Um outro livro que me surpreendeu demais este ano foi O Duplo, de Dostoiévski. Por que ele me surpreendeu? Foi justamente o contrário do Véu Pintado. O Véu Pintado eu fui com muitas expectativas. O Duplo eu fui sem expectativas. Porque eu já sabia da crítica terrível que esse livro teve, sabe? Assim, quanto ele foi mal compreendido, várias das críticas, né? Eu soube já. Por causa da biografia, por causa do contexto histórico. Mas eu gostei muito, tá? Do que esse livro trata. Eu entendo que a construção ainda ficou um pouco solta. Ficou alguns pontos ali um pouco perdidos, mas a ideia principal, gente, eu penso ainda sobre o duplo atualmente, assim, essa história ainda não se fechou para mim, eu quero saber mais ainda, quero ler mais textos, assim, de apoio sobre o duplo. Tá? Realmente, assim, me trouxe muitas questões, assim, que ainda não se fecharam na minha mente. O duplo me surpreendeu demais. E pensar que ele foi publicado em 1846 é inacreditável. Como Dostoiévski estava muito além do seu tempo para trazer esse tema aqui para a literatura, tanto que ele foi totalmente mal compreendido, rechaçado, ridicularizado. Mas eu acho o tema desse livro aqui excelente. Outro livro aqui que me surpreendeu maravilhosamente, assim, gente, que leitura. É um livro de Helena Ferrante que eu menos tinha vontade de ler, por saber do tema da história, por saber que é muito forte, eu achava que eu ia sofrer muito lendo este livro aqui, sabe? Eu pensei assim, nossa, ele vai mexer em questões aqui que, nossa, vai doer demais. E realmente, é um livro que incomoda, tá? Helena Ferrante, ela gosta de incomodar, mas existe um porquê, tá? Não é assim, eu vou tocar em certos assuntos e a ferida vai ficar. Não, ela traz alguns assuntos à tona e ela trabalha essas questões, é quase uma terapia, né? Então, assim, para você se encontrar no meio disso também,
sabe? Então, assim, me surpreendeu demais. Eu aprendi muita coisa, trouxe muita coisa para mim lendo este livro aqui. É Dias de Abandono, de Helena Ferrante. Gente, é um livro, assim, eu não conseguia parar de ler. Ele é forte mesmo, tá? Ele traz temas fortes, mas ele traz tantos questionamentos. E afinal de contas, o que são esses dias de abandono? Quem é que se abandonou de verdade, sabe? Assim, é outra também, é outra autora que gosta de ir lá no fundo, sabe? E cavar, e te fazer pensar. Não entrega as coisas ali de mão beijada, assim, sabe? O leitor precisa fazer a sua parte. Foi incrível, foi transformador também. Tem outro livro aqui também que me surpreendeu demais. Eu entrei nessa história para conhecer mais a escrita de João Guimarães Rosa e entregou muito mais do que eu esperava, tá? Isso aqui é o Campo Geral. É um livro que vai falar sobre a infância, mas é sobre um olhar de um menino que vive no sertão. Então você tem questões aqui familiares, questões sociais, uma vida muito difícil, questões ali de vida, tudo isso sobre os olhos desse menino que é inocente, que quer brincar. Uma belíssima surpresa deste ano aqui. Mais um tópico. Novo autor favorito que você conheceu recentemente. Esse daqui poderia entrar também para as minhas surpresas. Surpresas não é? Os livros que me surpreenderam esse ano, mas eu trouxe para cá porque eu não conhecia esse autor e ele entregou muito mais do que eu imaginava, que é o falecido Mattia Pascal. E no caso, o autor é Luigi Pirandello. Eu fiquei encantada com isso aqui. Ele começou engraçado, começou divertido e veio trazendo reflexões durante a história. Gente, que coisa maravilhosa esse livro aqui. Foi publicado em 1904 e é um clássico italiano. Esse livro, ele nos faz questionar sobre as máscaras que nós construímos desde muito cedo. E o peso que é carregar essas máscaras, o peso de se tornar alguém que você construiu alguém ali para mostrar para os outros, para mostrar para a sociedade, o peso de carregar tudo isso e mentir para si mesmo sobre o que te faz feliz, o que te faz bem, o que tem valor na sua vida. Luigi Pirandello, então, é um autor que eu quero ler mais, quero conhecer mais, inclusive sua vida também, que é muito interessante a gente saber um pouco da vida do autor, que muitas vezes a história se mistura, a história de vida do autor acaba misturando muito na sua obra. Mais um tópico, o livro que te fez chorar no primeiro semestre. Olha, eu me emocionei com um livro, uma aprendizagem ou um livro dos prazeres, mas foi um chorar assim diferente, um chorar libertador, um chorar assim, não é um chorar de sofrimento. Um livro também que eu chorei em diversos momentos foi Grande Sertão Veredas, me emocionou profundamente. Conforme eu começo a ler aqui as marcações, eu me emociono de novo, tá? Foi algo muito forte mesmo. O que mais? Campo Geral também me emocionou bastante. Mas, assim, teve um combo aqui que eu fiz recentemente que pesou, sabe? Pesou, nossa, foi complicado. Porque, opa, peraí, vamos ler um livro mais leve aqui, porque o negócio tá ficando pesado, opa, peraí, né? Foi o seguinte, foi Tess, de Thomas Hardy, e sim, eu amo, mas é um livro pesado, tá? E eu já sabia, eu já entrei pra essa história sabendo que seria um livro pesado e eu amei mesmo assim. E aí eu saí de Tess, então eu li O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Também sabia realismo, né? Eça de Queiroz. Eu sabia, mas assim, os dois, lendo um atrás do outro, a história dessas duas mulheres me deixou assim, baqueada, sabe? Foram alguns dias assim que eu fiquei assim, até um olhar mais pessimista assim para as coisas. Fiquei um pouco preocupada, assim, comigo mesma, assim, opa, vamos lá. E aí eu li também, não tá legal, o que eu vou ler? Vou ler algo triste também, né? Aí eu li Carta ao Pai também, de Kafka, chorei também, nossa, chorei várias vezes aqui. Achei
muito sincero, achei muito emocionante essa questão aqui do filho trazendo as coisas aqui, não consegue dizer diretamente para o pai. Me emocionou bastante esses livros, mas eu acho que foi esse combo aí dos três que acabou me deixando assim, muito mais sensível. Vamos falar de coisa boa também, porque literatura tem de tudo. Livro que te deixou feliz no primeiro semestre. Aí foi inclusive depois dessas leituras que eu falei, não, eu preciso de algo mais leve aqui para mim. E nossa, que maravilha! Peter Pan, de James Barrie. Este livro, a história foi escrita em 1904, mas foi para peça teatral, foi publicado em livro em 1928. Essa história aqui, ela é muito especial, eu fiquei muito feliz. Me emocionei também, olha só, que novidade, né? Pois é, me emocionei, mas foi uma emoção muito gostosa, eu não sei explicar, porque existem diferentes choros, né? Esse choro aqui foi um choro muito gostoso. E no meio de toda essa questão da infância, da magia, da aventura, de crianças que voam e vão para essa ilha mágica, e desse menino que se recusa a crescer, eu vi uma história aqui muito linda sobre o crescimento, sobre o amadurecimento, sobre as fases da vida e o tempo, a questão do tempo, como o tempo passa rápido, né? E nós passamos então para outra fase da vida. É um livro que aborda também essa alegria do lar, da família, né? O amor, esse afeto maravilhoso, esse amor maravilhoso dos pais para seus filhos e dos seus filhos, pelo menos enquanto criança, como eles sentem pelos seus pais. E é um livro que me deixou assim muito feliz também, porque me mostrou, me reconectou com aquela magia de criança, de coisas que você consegue ver e sentir só quando você é criança, mas conforme o tempo vai passando, você vai se desconectando. E esse livro trouxe essa magia de volta, desta alegria, dessa inocência infantil. Mais um tópico. Seu vídeo favorito do primeiro semestre. Eu separei aqui e eu vou deixar os vídeos aqui na descrição, se você quiser assistir, tá bom? Te convido para assistir. Esses vídeos também são muito especiais por diferentes questões, né, mas tem um significado, né, especial para mim. Um vídeo que eu fiz que foi muito especial foi sobre os livros infantis, foi quando eu terminei de ler o Peter Pan, e eu separei os meus livros infanto-juvenis favoritos. Os livros infanto-juvenis, eles trazem uma mensagem muito linda, essa reconexão com a infância, os valores, e sempre que eu preciso, é o meu refúgio literário. Então, assim, foi um vídeo que eu fiz, assim, de coração. Foi muito especial, pelo significado que esses livros infanto-juvenis têm. Outro vídeo também muito especial foi os 20 melhores livros clássicos brasileiros. Precisava, né, falar sobre os clássicos brasileiros. Tinha essa necessidade, eu fiz o formulário, teve aí por volta de 1.500 respostas, fiz com muito carinho e eu fico muito feliz em poder falar, uma honra poder falar sobre os clássicos brasileiros. Então esse vídeo tem o meu coração também, tá? E um outro vídeo que eu gostei muito de fazer por conta do feedback que eu tive de vocês, tá? Os comentários. Eu respondi a tag Como Eu Leio. E os comentários ali, gente, os comentários assim me emocionaram. Os comentários são lindos porque as pessoas compartilharam, muitas pessoas compartilharam a sua vivência, como que a leitura entrou na vida delas, assim, gente, tem cada comentário, assim, são lindos os comentários. Então esse vídeo, ele cresceu muito para mim, pelas coisas que eu li ali, sabe? E essa relação dos livros na nossa vida, não só na minha, como na de vocês também, conhecer um pouquinho da história de vocês, né? Vocês dedicaram um tempinho ali, né, para escrever, para contar um pouquinho da história de vocês, com os livros, com a literatura. Gente, alguns voltaram à infância, alguns contaram, né, como que os livros mudaram, ajudaram na sua vida. Foi realmente muito especial. Por conta disso, os comentários que eu recebi foi lindo e foi assim de ver que realmente os livros, eles têm um significado muito especial na vida das pessoas. Então foi lindo por esse sentido, assim, para eu poder
conhecer um pouquinho mais aqui de vocês. Mais um tópico. Livro mais bonito que comprou ou ganhou? Eu ganhei, eu mostrei no último vídeo agora, inclusive, tá? O Decameron de Boccaccio, de uma inscrita, aqui a Camila. Gente, essa edição aqui é uma das edições mais lindas da minha estante, tá? Ela é toda... Eu mostrei no vídeo, tá? Detalhadamente, não vou ficar mostrando muito aqui, não. Mas ela é toda ilustrada, é um cuidado, um carinho. Gente... E esse livro aqui ele foi escrito lá no século XIV. E aqui essa edição tem também os manuscritos do autor. São 10 novelas, tem ilustrações. É uma edição linda da Kozak. Kozak tá voltando, né? Devagarzinho vai trazendo de volta aí os seus livros. Então, assim, é uma edição linda que eu ganhei de presente da Camila. Camila, muito obrigada mais uma vez. Eu nem falei, né? Vocês gostam de saber, olha, é capa dura, tem fitilho, mas é uma edição, assim, é uma obra de arte isso aqui, tá? Realmente impressionante aqui. Mais um tópico. Livros que precisa ou quer muito ler até o final do ano. São muitos, mas como eu falei sobre Luigi Pirandello, eu gostaria muito de conseguir ler ainda esse ano mais um romance de Luigi Pirandello. Eu tenho aqui Um Nenhum e 100 Mil. Este livro aqui é o último romance do autor. É considerado a sua obra-prima, a sua melhor obra. Olha, O Falecido ele foi publicado em 1904. Um Nenhum, 100 Mil foi publicado em fascículos, primeiramente, entre 1925 e 1926. Eu gostaria muito também de conseguir ler um romance, mais um romance esse ano, de Machado de Assis. Eu gostaria muito de ler Yaya Garcia. Eu tenho nesta edição aqui, que tem todos os romances. Yaya Garcia, ele foi publicado em livro em 1878. Yaya Garcia, ele foi o último livro da Era Romântica de Machado de Assis, porque depois veio então Memórias Póstumas de Brás Cubas. E Yaya Garcia é considerado por muitos críticos o melhor livro dessa fase romântica de Machado. E eu já gostei muito de Helena. Yaya Garcia ainda é mais bem visto pela crítica do que Helena. Então, assim, eu gostaria muito de conseguir ler ainda Yaya Garcia. É sempre maravilhoso entrar em contato aqui com a escrita e com tudo que Machado traz nas suas obras. E esse ano ainda também eu quero ler mais obras de Dostoiévski. Eu estou terminando, eu estou na última crônica aqui de Crônicas de Petersburgo. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou lendo em ordem cronológica, então a próxima obra será A Senhoria. Então, eu espero ler ainda este ano A Senhoria de Dostoiévski. Quero continuar aí a sua leitura em ordem cronológica. Quem sabe aí, tá sendo muito bom. Mais um livro também. Se eu começar aqui eu não paro mais, gente. Essa lista é interminável. Mais um livro também que me despertou muito a vontade em ler, ele tá pra lá. É Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. Por conta da leitura do Primo Basílio, então não tem como. Eu pensei muito na Ana Karenina, pensei muito em Madame Bovary, e me despertou essa vontade de ler A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac, porque vai trazer, né, veio até antes de Madame Bovary, esse tema da mulher casada, vai se deparar ali com uma situação diferente do que ela havia imaginado quando solteira. Eu imagino assim, para aquela época, ler obras retratando o casamento, retratando essas questões da mulher na sociedade, porque eram muito pouco faladas. A gente tem uma abertura maior de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, mas você vai pensar lá em 1840, 1800 e no século XIX, vamos ampliar mais. O quanto era conversado, nem poderia ter abordado algumas questões ali, seria muito feio, considerado muito feio, muito ofensivo a mulher
abordar alguns temas ali sobre a sua própria vida, sobre a sua própria condição. E autores homens, né? Interessante isso, esses autores homens trazendo essas questões na literatura. Até porque era muito mais difícil as mulheres trazerem, né, para a literatura. Então os homens que eu digo aqui foi Tolstói, com Ana Karenina, Flaubert, maravilhoso, com Madame Bovary, essa de Queiroz, que critica, né? Critica muito, todos eles acabam criticando bastante a questão da sociedade. Então eu quero muito ler A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac, que vai tratar esse tema em mais uma vez. Ficou essa vontade muito forte em ler, quem sabe ainda esse ano eu consiga. É isso, respondi todos os tópicos, agora eu quero saber de você. Se você não quiser responder todos os tópicos, tudo bem, mas por favor, responde só qual foi a sua melhor leitura, o melhor livro que você leu até agora. Eu tô muito curiosa, gente, eu adoro saber essa troca. Ela é muito significativa, entendeu? Então assim, coloca aqui nos comentários qual foi a sua melhor leitura até agora. Eu pego muita recomendação de vocês aqui, tá bom? Não só eu, como outras pessoas também. Tá? Outros leitores também pegam essa recomendação, fica essa vontade de ler mais, estimula as pessoas a lerem. Obrigada pela companhia mais uma vez. Quero fazer um agradecimento especial aos membros do canal. Muito obrigada, membros, pelo apoio ao meu trabalho, pela confiança. Se você também quiser apoiar o meu canal, ficarei muito feliz em ter você como membro, tá bom? Cada membro é muito importante, cada membro me ajuda aqui na manutenção do conteúdo, da criação de conteúdo. Lembrando também que futuramente, em setembro, nós faremos leituras conjuntas na área de membros, tá? Mais pra frente eu trarei mais detalhes aqui para vocês, mas nós teremos leituras conjuntas aqui com os membros também, tá? Com cronograma, com vídeos exclusivos e lives para a gente interagir ainda mais, para a gente fazer essa leitura mais enriquecedora, essa troca mais enriquecedora, trazer aí diferentes pontos de vistas. Acho que vai ser muito interessante, tá? Um beijo grande, mais uma vez obrigada pela companhia. Até logo, tchau, tchau.